Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um crime que se espalha por todo o país. Mais de 2.500 celulares foram roubados ou furtados por dia no ano passado. É muita coisa. E hoje os assaltantes fizeram outra vítima, uma jornalista aqui da Record, que estava fazendo uma reportagem em São Paulo. Os suspeitos, você vai ver, não se intimidaram nem com a câmera e levaram o celular, mas já foram identificados. O assalto foi logo no começo da manhã, em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste. A repórter Beatriz Casadei se preparava para entrar ao vivo quando teve o celular arrancado das mãos. Ai, que ódio! Outros jornalistas da Record já foram vítimas de tentativas de roubo enquanto trabalhavam. A repórter Marina Caixeta estava no terminal rodoviário do Tietê para passar informações sobre a movimentação de passageiros no fim do ano passado, quando um assaltante pegou o celular dela. Não, meu celular é meu celular! Logo depois, o ladrão abandonou o aparelho. O repórter Marcos Guimarães também foi vítima de uma tentativa de assalto no centro da cidade. Ele esperava para entrar ao vivo quando um rapaz de camiseta vermelha se aproximou e tentou puxar o celular. O repórter conseguiu segurar o aparelho e o homem fugiu. No ano passado, houve mais de 917 mil roubos e furtos de celular no país. São Luís, Belém, São Paulo e Salvador foram as capitais com as maiores taxas. A maior parte das ocorrências aconteceu entre 6 e 8 horas da manhã. Alguns recursos podem ajudar a diminuir os prejuízos. Um deles é o aplicativo Celular Seguro, criado pelo Ministério da Justiça. Com ele é possível bloquear a linha e o aparelho de forma rápida. Uma alternativa acessível para proteger os dados pessoais e financeiros. A gente está alcançando 170 mil bloqueios. Quem faz a escolha é o cidadão. Então, ele pode fazer o bloqueio total ou apenas o bloqueio do chip e as instituições bancárias. No caso da repórter Beatriz Casadei, os suspeitos já foram identificados e são procurados. Em novo depoimento, o empresário confessa que matou o gari em discussão de trânsito em Belo Horizonte. Justiça determina que governo Lula reative radares em rodovias federais. Câmara dos Deputados aprova a urgência do projeto de lei que aumenta a proteção para menores de idade nas redes sociais. Primeiro-ministro britânico promove reunião virtual com mais de 30 líderes mundiais para discutir guerra na Ucrânia. Depois de cerco dos Estados Unidos e aumento da recompensa por captura de ditador venezuelano, Nicolás Maduro convoca 4,5 milhões de milicianos. O Jornal da Record faz um alerta para quem costuma concordar com os termos de uso ao contratar um serviço sem ler os itens. Você pode autorizar ações que nem imagina e que podem te prejudicar. É hora de alívio no frio rigoroso do inverno. Temperaturas começam a subir amanhã em diferentes cidades brasileiras. Torcedores do Santos quebram o portão do centro de treinamento para cobrar melhores resultados. Segundo turno do Brasileirão começa com disputa entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro na briga pelo título. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. Estamos juntos para falar de uma fraude que não para de fazer vítimas por aí. Ela começa com uma mensagem no seu telefone, dizendo, olha, troquei de celular. E aí vem uma conversa que você conhece, um suposto parente, um amigo que vai pedir dinheiro emprestado. Eu quase caí em uma que dizia que era para fazer uma festa surpresa para uma amiga. Só que eu sabia que o aniversário dela não era agora. 6 pessoas foram presas, suspeitas de participar desse golpe. Uma das vítimas perdeu R$50 mil. Era pelo celular que os estelionatários atacavam. Fingiam ser parentes das vítimas, diziam ter trocado de número e inventavam alguma urgência, como um acidente de carro, para pedir dinheiro. A investigação começou no Piauí, depois que pessoas enganadas pela quadrilha procuraram a polícia. Só uma das vítimas perdeu R$50 mil. Os agentes conseguiram rastrear os criminosos e descobriram que eles agiam aqui de São Paulo.
Policiais dos 2 estados cumpriram mandados de busca e de prisão na capital paulista. 6 suspeitos foram detidos. Estou surpreso igual a vocês. Hoje eles mudaram a estratégia e de uma forma mais criativa, né, eles usam uma engenharia social diferente para ludibriar a vítima e fazer com que a vítima transfira valores para contas de laranja. São jovens, normalmente, que fazem isso do quarto deles, da sala da casa deles, e usam o celular como uma arma. Só que não uma arma de fogo, mas uma arma muito perigosa que faz inúmeras vítimas, principalmente idosos. Os suspeitos devem responder por estelionato qualificado por meio eletrônico. Esse tipo de crime tem crescido no Brasil. No ano passado, foram mais de 2.100.000 casos. Você tem o golpe do falso advogado, você tem o golpe do amor, você tem o golpe que envolve os correios, um monte. Então, muito cuidado com o terreno da internet, das redes sociais, que é muito perigoso. O empresário René Júnior confessou que matou o Gari na semana passada em Belo Horizonte. Os advogados da família da vítima pedem bloqueio de 3 milhões de reais para garantir uma indenização. René Júnior confessou o crime durante um novo interrogatório no Departamento de Investigação de Homicídios em Belo Horizonte. Diante das imagens, dos depoimentos e do laudo comprovando que o disparo partiu da arma da mulher dele, o empresário assumiu ter atirado em Laudemir de Souza Fernandes. René alegou que saiu armado por segurança, porque era novo no serviço e não conhecia bem o trajeto de casa até a empresa. Também contou que a pistola estava embaixo da perna dele no banco do carro. René disse que desceu do veículo armado porque queria intimidar os garis depois de um desentendimento. Na versão dele, o tiro foi acidental. Ele tem a história dele, né? Tem a história dele, mas nós vamos lutar para poder mostrar que a história dele é a história dele, que ele mesmo inventou. René afirmou ainda não ter percebido que o tiro atingiu Laudemir. De acordo com a polícia, René também garantiu que a mulher, a delegada Ana Paula Balbino, não sabia que ele tinha saído com a arma. Ela é investigada pela Corregedoria da Corporação. O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça o bloqueio de 3 milhões de reais em bens de René e da mulher. Tem que bloquear rápido esses valores para que eles não dilapidem o patrimônio deles. René Júnior ainda está sem advogados de defesa. O escritório que o representava desistiu do caso ontem. Um foragido da justiça foi morto numa operação policial no Rio. Ele é apontado como um dos suspeitos de participar do assassinato de um policial civil há 3 meses. O homem ostentava vida de luxo nas redes sociais. A rotina dentro da comunidade incluía festas financiadas pelo tráfico. Tudo era compartilhado nas redes sociais de Gabriel Gomes da Costa, o Ratomém, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na Cidade de Deus. As demonstrações de poder incluíam fotos com fuzis e dinheiro. As postagens também eram usadas para desafiar a polícia. Ontem, o criminoso foi morto durante uma operação da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, na comunidade. Os agentes fizeram buscas neste imóvel e moradores protestaram. Tiros foram disparados. A ação tinha o objetivo de prender envolvidos no assassinato do policial José Antônio Lourenço Júnior, em maio deste ano. Gabriel era o principal suspeito. Ele tinha um mandado de prisão por conta dessa investigação e era o gerente da boca de fumo de onde partiram os disparos contra a nossa equipe. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso reagiu à prisão e houve confronto. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Gabriel também estaria envolvido em assaltos e em disputas territoriais ligadas ao Comando Vermelho. Entre elas, a tentativa de tomar o controle do Morro dos Macacos, na Zona Norte, onde 67 tiroteios foram registrados desde o início do ano. Com o criminoso, foram apreendidos drogas, uma arma e um celular, que deve ajudar a polícia a identificar outros integrantes da quadrilha. O presidente Lula recebeu hoje os integrantes da cúpula do Republicanos para um almoço. E a Cristina Lemos chega agora com os detalhes. Cris, boa noite. É uma articulação pré-eleitoral?
Isso mesmo, boa noite, Mariana. Edu, já é o 4º encontro do presidente com esses partidos de centro. Já foram MDB, PSD, União Brasil e agora o Republicanos. E nessas conversas, o presidente Lula tem procurado se antecipar a possíveis conflitos pré-eleitorais e vem pedindo harmonia. São legendas que têm potenciais pré-candidatos ao Planalto em 2026. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Participaram do almoço o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de deputados da legenda e integrantes da articulação política do governo. O Republicanos tem hoje 44 deputados federais e 4 senadores. A reunião foi articulada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com foco na articulação política e no apoio ao governo no Congresso Nacional. A reunião é mais um movimento do presidente Lula para aproximar os republicanos do Palácio do Planalto. Também busca garantir apoio em votações decisivas no Congresso Nacional, como a aprovação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil. O presidente também busca o apoio do partido para as eleições do ano que vem. Nas últimas semanas, Lula já recebeu ministros e dirigentes do PSD, MDB, União Brasil e de outros partidos de centro. A estratégia é ampliar o diálogo com os parlamentares e buscar mais estabilidade com o legislativo. O União Brasil e o PP oficializaram hoje em Brasília a formação de uma federação que determina a atuação conjunta dos dois partidos e resulta em uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Batizada de União Progressista, a federação soma cerca de 20% dos parlamentares do Congresso. São 109 deputados, a maior bancada da Câmara, e 15 senadores, além de 7 governadores e mais de 1.300 prefeitos. As legendas têm ainda 4 ministérios no governo Lula. Mas os presidentes dos partidos, Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do PP, defendem o afastamento da base governista. O objetivo é lançar uma candidatura de centro-direita nas eleições presidenciais do ano que vem. A federação determina que os partidos votem juntos em qualquer decisão no plenário da Câmara. Mariana, Edu. E agora a gente fala de um avião comercial que partiu da Grécia e apresentou uma falha no motor. Precisou fazer um pouso de emergência. Nas imagens, você vai vendo uma sequência de explosões. O piloto chegou a desligar por causa disso o motor. O avião seguia da Grécia para a Alemanha no último sábado, mas fez então um pouso de emergência na Itália, meia hora depois da decolagem. 281 pessoas estavam a bordo. Nenhuma ficou ferida. A suspeita é de que a aeronave bateu contra pássaros. Esta semana, Cuiabá registrou um novo recorde de calor com a temperatura acima dos 40 graus. Lidiane Sayuri, muito boa noite. Esse calorão vai continuar? Vai sim, Mariana, e se espalha. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, um bloqueio atmosférico, que é um escudo de ar quente, mantém o ar seco e as temperaturas elevadas no centro do país. Com isso, entraremos num período de veranico, principalmente no norte do Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, de Mato Grosso e de Rondônia, com até 5 graus acima da média. Áreas de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Mato Grosso e Rondônia também vão sentir aumento de temperatura, entre 3 e 5 graus acima da média. Nesta quarta, em Curitiba, sol entre nuvens. Pode chover, faz até 24 graus. Em São Paulo, o dia começa com sol e pode ventar forte, máxima de 30. À tarde, tem previsão de pancadas isoladas. Em Palmas, sol forte até 34 graus, com alerta para baixa umidade do ar. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no interior do Rio Grande do Sul e no litoral de Alagoas. As imagens de satélite ainda mostram nuvens carregadas no sul do país. Amanhã, a frente fria se desloca para o oceano e provoca temporais do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. No interior de São Paulo, previsão de pancadas em pontos isolados. Chove forte em Roraima e no Amapá e entre Sergipe e Pernambuco. No Brasil Central, o ar seco mantém as temperaturas altas à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, 31. Em Brasília, 29. Em João Pessoa, 28 e até 34 graus em Rio Branco. Tempo Delivery.
A Patrícia é de Barbacena, Minas Gerais. Boa noite, Patrícia. Os próximos dias serão de sol entre nuvens, com frio logo cedo e à noite. As máximas ficam entre os 23 até 27 graus. O Meuzi é de Recife, Pernambuco. Olá, Meuzi. Semana de tempo instável, com pancadas que podem ser fortes. Até sexta, máximas de 25, 27 e até 30 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigado. Ainda hoje, os riscos que você corre quando contrata um serviço digital e concorda com os termos de uso. Adivinha quais são? A gente mostra já já. Veja a seguir, o Cruzeiro empata na rodada e cai para o 3º lugar. Flamengo lidera Campeonato Brasileiro, mas tem Palmeiras e Cruzeiro no retrovisor. A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro está entre Flamengo, lá em cima, Palmeiras e Cruzeiro. Bom, Flamengo e Palmeiras estão com jogos a menos por causa do Mundial de Clubes, né? Podem, por isso, ampliar a vantagem no topo da tabela. Boa noite para você, Bruno Lohance. Estamos diante dos favoritos? Creio que sim, mas quem afirma isso geralmente acaba derrapando em algum momento do campeonato. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o JR. Porém, nos últimos 7 anos, Flamengo e Palmeiras venceram o Brasileirão 5 vezes. Nessa temporada, o Cruzeiro tenta quebrar essa hegemonia, mas ontem deixou escapar a vitória contra o Mirassol. Uma briga de gente grande. A corrida pelo título do Brasileirão está cada vez mais acirrada. E a disputa seria ainda maior se o Cruzeiro vencesse ontem o Mirassol. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, abriu o placar para o time mineiro. Mas Negueba arrancou o empate e manteve o Mirassol como a segunda equipe que menos perdeu na competição. Somente 3 derrotas. Nos últimos 7 anos, o título do Campeonato Brasileiro não ficou com Flamengo ou Palmeiras, apenas em 2021, quando o Atlético Mineiro foi campeão, e no ano passado, com o Botafogo. Agora é o Cruzeiro que quer entrar nessa lista. O Cruzeiro tem um jogo agora contra o Nacional, que é um jogo que a gente, na nossa casa, depois do jogo com o Santos, a gente tem que procurar os 3 pontos e temos que estar no máximo da nossa força. A Copa do Mundo de Clubes mexeu com o número de jogos de cada equipe. Entre os 3 primeiros colocados, apenas o Cruzeiro completou as 20 rodadas. O líder Flamengo está a 5 pontos do 3º colocado com 19 jogos. E o vice-líder Palmeiras tem 2 partidas atrasadas. Para mim, o Flamengo é o grande favorito, porque tem a melhor equipe, tem os jogadores mais decisivos e tem uma campanha praticamente irretocável em casa. O Flamengo não perdeu jogando no Maracanã e tem uma grande vantagem para o Flamengo na disputa contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. O Flamengo já ganhou do Palmeiras jogando em São Paulo e vai jogar com o Palmeiras e com o Cruzeiro no Rio de Janeiro, onde ele ainda não perdeu. O Palmeiras anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel, que jogou no maior rival. Carlos Miguel tem 26 anos e 2 metros e 4 centímetros de altura. O goleiro assinou com o Palmeiras até 2030. O clube pagou cerca de 35 milhões de reais ao Nottingham Forest. Antes de jogar na Inglaterra, o goleiro era titular do Corinthians. Espero poder corresponder como todos esperam também. Preciso estar focado 100% e é o que eu vou estar no Palmeiras daqui em diante até o fim dos meus dias aqui. No Rio, o Vasco anunciou o atacante Andrés Gomes, de 22 anos. Ele chega por empréstimo do Rennes, da França, até o meio do ano que vem. O colombiano é o 10º reforço do clube no ano. O clima pesou hoje no Santos. Um grupo de torcedores organizados invadiu o centro de treinamento e cobrou os atletas e a diretoria. Os torcedores quebraram um dos portões de acesso ao CT, soltaram rojões e, aos gritos, causaram muita confusão. Não vai conversar, é só conversar. Neymar tomou a frente dos jogadores para conversar com os manifestantes, que exigiram uma reação imediata do time no Brasileirão. Você é um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar,
Imagina o resto desses caras, mano. Não tá adiantando, mano. Posso falar pra você? Tentando mudar as coisas. Vamos trocar as ideias, né, mano? Que é melhor. A polícia foi chamada para conter o protesto. O Santos está sem técnico. Kleber Xavier foi demitido logo depois da goleada por 6-0 para o Vasco. O próximo jogo será contra o Bahia, em Salvador, no domingo. Matheus Bach, filho de Tite, será o treinador interino. Pelas oitavas de final da Libertadores, Vélez Sarsfield e Fortaleza estão jogando nesse momento na Argentina. O placar é favorável aos argentinos do Vélez por 2-0. Com esse resultado, o Fortaleza está sendo eliminado da competição sul-americana. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Veja a seguir. Ditador venezuelano Nicolás Maduro convoca mais de 4 milhões de milicianos depois de cerco dos Estados Unidos. E ainda, a Câmara aprova a urgência para discutir o projeto de lei contra a adultização. A proposta que prevê a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais será votada amanhã em plenário. Estamos de volta com uma situação que você já deve ter enfrentado na internet. Você quer contratar um serviço digital e sempre aparece ali aquele contrato com os termos de uso. Como você não está afim de ler tudo, você vai lá e eu concordo. Mas aí é que tá. Os especialistas fazem um alerta. Você pode estar dando permissões que nem sempre ficam claras. Quem nunca, né? Uma dessas permissões, por exemplo, autoriza a abertura de uma conta bancária vinculada ao número do seu CPF cadastrado. Esta mulher, que não quer se identificar, teve uma conta bancária aberta sem que ela soubesse. Foi a partir do cadastro que fez em um aplicativo de transporte. Ela só descobriu quando vendeu um apartamento. Essa pessoa que comprou o apartamento fez um Pix no meu CPF. Não chegava o dinheiro na conta que eu tinha passado para a pessoa. Quando eu fui ver onde estava atrelado o meu CPF, estava lá o nome de uma agência de aplicativo de carro. Ela não imaginava que a conta já existia há 2 anos. E foi difícil conseguir retirar o dinheiro. Eles mandam um e-mail, ele pede uma foto de frente com uma identidade sua e os dados. De comprovante, eu falei, olha, eu não vou mandar. A explicação que recebeu da plataforma é que a conta pode ter sido aberta quando ela aceitou os termos de contrato do serviço de transporte. Casos como esse têm se multiplicado. Depois de se cadastrar em serviços de transporte ou pedágio, muitos consumidores descobrem que foi aberta automaticamente uma conta vinculada ao CPF e só percebem o problema quando notam as movimentações financeiras. Segundo o Procon, algumas empresas são autorizadas a atuar também como instituições financeiras. Mas é preciso informar de forma clara quais serviços são contratados. O que é a conta ou meio eletrônico de serviço que está sendo oferecido, como é feita essa abertura, quais as hipóteses de cobrança e como ele pode abrir e encerrar, cancelar esse tipo de serviço. O Banco Central tem uma ferramenta, o Registrato, em que é possível verificar se há contas ou operações financeiras vinculadas ao CPF. Ajudam você a prevenir fraudes, golpes, mas também ajuda você a saber se alguém abriu conta no seu nome numa jornada que você fez e que por algum motivo você autorizou sem ver, né? Ou essa autorização foi concedida de uma forma não transparente. Os radares das rodovias federais registraram mais de R$1 bilhão em multas no ano passado. Mesmo assim, os equipamentos foram desligados este mês por falta de recursos, falta de dinheiro para fazer a manutenção. Agora, a Justiça mandou que os equipamentos sejam religados. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tem 24 horas para notificar as concessionárias e as empresas terão 24 horas para religar os equipamentos, sob pena de multa diária de R$50 mil por descumprimento. A sentença determinou que o DENIT apresente as consequências do apagão nas rodovias federais e o valor exato que precisa receber por parte do Poder Executivo Federal para continuar a execução do Acordo Nacional de Radares. Hoje existem 1.600 radares instalados em rodovias federais. O orçamento inicial previsto para a manutenção dos aparelhos era de R$364 milhões, mas o valor destinado foi reduzido para pouco mais de R$43 milhões, uma queda de 88%. Sem recursos, os radares acabaram desligados.
Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que em 2024 foram registrados nas estradas federais mais de 73 mil acidentes, com 6 mil mortes. É muito complicado você não ter mais esse item de segurança retirado em função de problemas de governo. Tem que manter, sim, de preferência em locais específicos, antes de locais de risco, e não radares escondidos causando um susto no motorista. Ele é que tem que manter a velocidade da via. Mas um radar bem posicionado, ele faz com que você mude a sua postura na condução. A arrecadação com multas aplicadas pelos aparelhos passou de R$1 bilhão em 2024. Em nota, o DENIT informou que a Advocacia Geral da União vai apresentar a defesa. A decisão de Flávio Dino de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil repercutiu hoje no mercado financeiro. O Ibovespa caiu mais de 2%, com 134.430 pontos. Foi a maior queda diária desde o mês de abril. Já o dólar subiu 1,19%, cotado a R$ 5,49. Os investidores temem o impacto financeiro nos bancos que têm negócios nos Estados Unidos, caso se recusem a aplicar as sanções econômicas determinadas pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes. Começou em São Paulo o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina, a 7Expo 2025. Em um debate com as principais lideranças da mídia brasileira, o CEO da Record, Marcos Vinícius Vieira, defendeu a união das emissoras para o futuro da TV no país. No painel O Futuro da Mídia, o CEO da Record, Marcos Vinícius Vieira, explicou de forma prática o que significa a TV 3.0, também conhecida como DTV+, tecnologia que vai integrar o mundo da televisão com o digital. A nossa medição de audiência, que já é uma medição de audiência qualificada, ela se qualifica ainda mais. O que nós precisamos é levar essa tecnologia avante para que a gente possa, então, desenvolver o trabalho e atender tanto ao mercado como o nosso público-alvo. No palco do primeiro debate também estavam dirigentes de outras emissoras de televisão, os CEOs da Band, Globo e do SBT, que juntos ao CEO da Record promoveram um encontro inédito do setor de radiodifusão. O mais importante agora desse evento foi a união das emissoras. Eu acho que o setor hoje está unido. Isso eu acho que é o mais relevante dessa 7. Para mim, eu acho que isso é tão importante quanto o fato da gente evoluir para a TV 3.0. Esse é um compromisso de todas as emissoras brasileiras, de forma articulada, buscando construir o futuro da TV aberta aqui no país, né? Então, mantendo um DNA da televisão aberta muito presente na vida dos brasileiros e com muita evolução tecnológica. A gente está aqui unidos, juntos, a favor desse nosso futuro, demonstra o quanto cada um de nós está empenhado para que isso aconteça. Então, eu tenho só motivo de alegria, assim, de ver a gente que gosta de televisão, ver as emissoras juntos, é uma coisa muito, muito gratificante, muito bom. Após o painel dos CEOs, um ato simbólico representou a ativação da TV 3.0 no Brasil. O decreto do governo federal liberando as emissoras a implementar a tecnologia está previsto para ser assinado na próxima semana pelo presidente Lula, como foi anunciado pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. A partir daí, as empresas poderão, aquelas que tiverem interesse, poderão fazer seus investimentos para que toda essa prestação de serviço seja iniciada ao longo de 2026. Isso é uma revolução da TV e da radiodifusão no Brasil, assim como aconteceu a migração da TV analógica para a digital, a gente entende que isso acontecerá ao longo dos anos da TV digital para a TV 3.0, com mais serviços embarcados, com mais serviço digital, gerando mais cidadania para a população. A 7Expo é o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. A feira acontece em São Paulo até a próxima quinta-feira, com debates e exposição de equipamentos e ferramentas tecnológicas para a televisão.
Na edição deste ano da 7 Expo, a Record marca presença nos debates estratégicos com a liderança e o protagonismo da emissora nas discussões que definem o futuro da comunicação no Brasil e na América Latina. Executivos de diferentes áreas da Record participam de painéis que tratam de segurança cibernética, modelos de negócio para a TV aberta, a inovações em publicidade e distribuição de conteúdo. A nova geração da TV digital aberta no Brasil terá melhor qualidade de som e imagem 4 e 8K, além de permitir acesso a conteúdos sob demanda, páginas de publicidade, tudo com o controle remoto da TV, sem sair do canal da Record. E junto com essa integração você vai ter interatividade, você vai ver o público interagindo mais, você vai ver várias telas, a Record aparecendo, a TV aberta aparecendo em várias telas. Afinal de contas, nós estamos nos tornando uma empresa de multiplataforma. E desafios virão, mas eu tenho certeza que está no nosso DNA enfrentar todos os desafios e vencê-los. Vamos falar agora sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou a urgência para discutir o projeto de lei contra a chamada adultização. Isso aconteceu em reunião de líderes com o presidente Hugo Mota. Cristina Lemos de volta. Não dá para perder essa oportunidade, hein, Cris? Pois é, Edu, é a hora, né? Porque o chamado clamor público deve ajudar. A proposta veio do Senado há 8 meses e agora, com a aprovação da urgência, passa na frente de todas as outras. O texto prevê a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A urgência permite que o texto seja discutido diretamente no plenário, sem a necessidade de passar por comissões. A matéria já foi aprovada no Senado e chegou à Câmara em dezembro do ano passado. O texto prevê que as redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, adotem medidas para prevenir a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos nocivos e impróprios. E estabelece ações para o controle dos pais, além de proteção de dados e de publicidade para menores. Penso que essa é uma pauta urgente da sociedade brasileira. Nós temos hoje muita preocupação, principalmente todas as famílias do nosso país, com relação a essa questão do ambiente digital, principalmente no que diz respeito à proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O objetivo é analisar o conteúdo do projeto nesta quarta-feira, depois que os deputados debaterem o tema em uma espécie de comissão geral com a participação de especialistas. Hugo Mota também anunciou a criação de um grupo de trabalho que vai ser formado por parlamentares indicados pelos partidos para analisar outras propostas. É algo imoral que a gente não consiga fazer uma legislação que minimamente proíba que pedófilos, que pessoas ganhem dinheiro com isso. Então esse é o debate que a gente vai enfrentar hoje e amanhã aqui na casa, que a gente espera ter êxito, porque tem o apoio da sociedade. Mas o fato é o seguinte, esse é um tema central. Líderes da oposição consideram que o texto pode levar à censura nas redes sociais e prometem obstruir a votação. O texto que foi apresentado aí não pode contar com o nosso apoio porque, de novo, está sendo utilizado um pretexto muito nobre, muito correto, com o qual todos nós concordamos, é impossível discordar, para avançar sobre as liberdades do cidadão no conteúdo lícito de opinião política, de qualquer tipo de opinião. O governo federal também pretende enviar nos próximos dias ao Congresso 2 projetos de regulamentação das Big Techs. Um deles trata da regulamentação de conteúdo, que prevê punição por desinformação e propagação de ódio, por exemplo. O outro que dá mais poderes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para combater práticas que afetam a concorrência no setor. A Justiça italiana manteve a prisão da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e negou o pedido de prisão domiciliar. A defesa havia alegado falta de condições de saúde para que ela aguardasse em prisão o julgamento do pedido de extradição feito pelo Brasil. Zambelli fugiu para a Itália no início de junho, depois de ser condenada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Já no caso da acusação por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, o julgamento de Carla Zambelli está em 6-1, com o voto de Nunes Marques pela absolvição dela. Mariana, Edu. Obrigada, Cris.
O governo dos Estados Unidos anunciou hoje o aumento das tarifas de importação de 400 produtos derivados do aço e do alumínio. Essa é uma medida que afeta também o Brasil. E tem mais. A Casa Branca anunciou hoje que vai considerar ofensas contra o país como um critério para a concessão de vistos. A nova diretriz já está em vigor. A medida atualiza o Manual de Políticas para a Concessão de Vistos e outras permissões para estrangeiros que desejam morar ou viajar para os Estados Unidos. De acordo com o comunicado, os benefícios não devem ser concedidos para aqueles que desprezam o país e promovem ideologias anti-americanas. A nova medida reforça a análise das redes sociais de quem pede o visto. Em relação à política comercial, o governo americano anunciou hoje o aumento das tarifas de importação de mais de 400 produtos derivados do aço e do alumínio. A taxa será de 50% e afeta todos os parceiros comerciais do país. Entre os itens estão turbinas eólicas, autopeças, guindastes, móveis, utensílios de cozinha e até motocicletas. O presidente Donald Trump já havia taxado o aço e o alumínio. E o Brasil foi um dos países mais afetados por causa do grande volume de exportação desses produtos. Segundo o Departamento de Comércio, o objetivo é proteger a indústria local e reduzir a dependência de matéria-prima do exterior. Até mesmo cargas em trânsito serão taxadas com a nova alíquota. Já o Congresso americano aprovou uma lei que endurece o tratamento de crimes cometidos por adolescentes na capital, Washington. A nova legislação permite que adolescentes sejam julgados como adultos em casos de crimes graves, como homicídio e roubo à mão armada. E olha, o presidente Donald Trump disse hoje que Vladimir Putin talvez não queira um acordo para o fim da guerra. Os Estados Unidos se comprometeram em garantir a segurança da Ucrânia, mas descartaram o envio de tropas. A porta-voz da Casa Branca confirmou que os dois lados aceitaram se reunir. Um dia depois de conversar com os presidentes da Ucrânia e da Rússia, Donald Trump disse em entrevista por telefone que não sabe mais se Vladimir Putin quer chegar a um acordo. O republicano acrescentou que espera que o russo seja bom e que Volodymyr Zelensky seja flexível. Ontem também ficou definido que os aliados protegeriam a Ucrânia de novas invasões da Rússia. Na mesma entrevista, Trump descartou qualquer possibilidade dos ucranianos ingressarem na OTAN, mas confirmou que os Estados Unidos vão fazer parte da coalizão. Mais tarde, a porta-voz da Casa Branca reiterou que nenhum soldado americano será enviado à Ucrânia. De volta a Londres, depois do encontro em Washington, o primeiro-ministro Keir Starmer liderou hoje, aqui da sede do governo britânico, uma reunião virtual com mais de 30 líderes mundiais. O foco da discussão é pressionar a Rússia para que aceite um acordo de paz com a Ucrânia. Os aliados negociam um encontro entre Putin e Zelensky. Ontem, a Alemanha deu um prazo de 2 semanas para o encontro, mas o local ainda é incerto. A Ucrânia rejeitou a ideia russa da reunião acontecer na capital Moscou. Já a França sugeriu um local neutro, como a Suíça. Ontem, o presidente ucraniano disse que está pronto para ficar frente a frente com Putin. Hoje, o chanceler russo revelou que Moscou apoia qualquer tipo de reunião, inclusive com a participação de Trump. Sergei Lavrov ainda elogiou a atuação do presidente americano e criticou os europeus por defenderem um cessar-fogo enquanto enviam armas para a Ucrânia. E os países mediadores de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas aguardam a resposta israelense à mais recente proposta de trégua. Os termos já foram aceitos pelo grupo terrorista, mas Israel quer que todos os reféns sejam libertados de uma vez. A proposta aceita pelo Hamas prevê a libertação de apenas metade dos reféns vivos. Familiares dos sequestrados defendem que o governo israelense aceite o acordo. Os reféns vêm antes de tudo, antes até da destruição do Hamas, disse o pai de Itai Chen. Ele foi morto nos ataques de 7 de outubro de 2023 e o corpo permanece em poder dos terroristas. Israel ainda não se manifestou oficialmente sobre a proposta, mas altos funcionários do governo afirmam que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu segue comprometido com os objetivos traçados para encerrar a guerra: o retorno de todos os reféns, a desmilitarização de Gaza e o desarmamento do Hamas.
Segundo a imprensa israelense, o Egito se ofereceu para guardar as armas do grupo terrorista por tempo indeterminado. Outro mediador, o Catar, declarou que a última proposta de trégua encaminhada traça um caminho para um cessar-fogo permanente na região. Hoje, as forças de defesa de Israel anunciaram a morte de um dos terroristas envolvidos no sequestro de Yarden Bibas, que foi levado durante a invasão terrorista a Israel. Yarden foi libertado no início do ano, mas a mulher dele, Shiri, e os 2 filhos pequenos, Ariel e Kefir, foram mortos no cativeiro do Hamas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que vai mobilizar mais de 4 milhões de milicianos para lutar contra o que chamou de ameaças dos Estados Unidos. O anúncio foi feito durante a transmissão de um evento do governo. Maduro disse que vai se preparar em todas as frentes para o que chamou de ameaça do império. Em qualquer circunstância que se apresente. 4,5 milhões de milicianos foram convocados. Esses grupos nasceram em 2007, no governo do ditador Hugo Chávez, que promovia a ideia de povo armado para defender a pátria. Na prática, são trabalhadores treinados e armados que agem nas periferias para denunciar moradores que são críticos ao regime. Hoje, as milícias bolivarianas são vinculadas às Forças Armadas. A reação é uma resposta aos Estados Unidos, que aumentaram a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro. Agora, são 50 milhões de dólares, o equivalente a mais de 270 milhões de reais. O aumento da recompensa é um recado claro de que o presidente da Venezuela permanece na mira dos Estados Unidos. A quantia pode incentivar também pessoas próximas a fornecer informações sobre ele. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Maduro não é um presidente legítimo e que foi condenado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. O governo americano enviou 3 navios de guerra para a costa da Venezuela como parte do plano de Donald Trump para combater cartéis de drogas na América Latina. Voltamos a falar com a Lidiane Sayuri agora para entender o que é o chamado veranico. Edu, o veranico pode acontecer durante o outono e o inverno. O período é classificado assim quando as temperaturas ficam pelo menos 5 graus acima do normal por no mínimo 5 dias seguidos. Neste momento, temos um novo bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil. Esse bloqueio é o ar seco circulando no sentido anti-horário e de cima para baixo. Essa movimentação dificulta a formação de nuvens. Elas funcionam como uma espécie de cobertor que segura a temperatura. O dia amanhece e, sem nuvens, os raios solares atingem diretamente a superfície, que se aquece rapidamente. No fim da tarde, o sol se põe e, mais uma vez, sem nuvens, o calor se dissipa rapidamente e as madrugadas tendem a ser mais amenas. Até o dia 25 de agosto estaremos sob influência de um veranico. Mariana, Edu. Obrigada, Lidiane. Um menino de 5 anos teve morte cerebral confirmada. Ele foi atingido por tiros na última sexta-feira na Baixada Fluminense. Triste rotina, né? 3 crianças morreram este ano, vítimas de balas perdidas, só na região metropolitana do Rio. O rosto de Enzo Gabriel está na camisa do tio, que lamenta a perda do sobrinho atingido por 3 tiros. Era aquele jeito tímido e brincalhão ao mesmo tempo, era uma criança adulta. O menino de 5 anos teve a morte cerebral confirmada depois de 4 dias internado. Ele foi baleado quando brincava em frente à casa da avó em Nova Iguaçu. Passei no local, se deparei com o pai com a criança no colo gritando. Aí eu fui ver o que era, eu vi que ele estava baleado. Testemunhas disseram à polícia que o autor dos disparos saiu do carro encapuzado e atirou em outro homem. O alvo do ataque foi atingido nos braços e já recebeu alta. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já ouviu o depoimento da vítima, que sobreviveu ao ataque. Imagens das câmeras de segurança da rua também vão ser analisadas. O menino foi enterrado no fim da tarde. Enzo é a 13ª criança atingida por bala perdida este ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente não sabe, a gente não tem nem ideia
entendeu? De quem é, de quem foi, de quem seja. A gente agora só quer justiça, né? Pela morte do meu afilhado, entendeu? Mais nada. A Justiça autorizou a transferência dos influenciadores Ítalo Santos e Israel Vicente para um presídio da Paraíba. Já o pedido de habeas corpus foi rejeitado pelo STJ. Os dois seguem presos, então, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. A data da transferência ainda não foi marcada. Um incêndio atingiu um supermercado na cidade de Nova Monte Verde, em Mato Grosso. Houve várias explosões no interior do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. De acordo com os bombeiros, o fogo começou no gerador de energia elétrica. Em Londrina, no Paraná, carros que estavam estacionados foram atingidos por um ônibus do transporte público. A motorista do veículo disse que sofreu um mal súbito e foi levada para um hospital. Nenhum passageiro se feriu. A Justiça condenou 2 influenciadoras a 12 anos de prisão por racismo contra 2 crianças. Ainda cabe recurso a essa decisão. Em 2023, Nancy Ferreira e a filha dela, Carolyn Ferreira, abordaram 2 crianças nas ruas de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Nas gravações, elas entregaram uma banana a um menino de 10 anos e um macaco de pelúcia a uma menina de 9. As 2 crianças são negras. A Justiça considerou a conduta em rede social em prejuízo da dignidade da criança negra. As crianças sofreram humilhações e a menina precisou receber acompanhamento psicológico. Carolyn e Nancy têm milhões de seguidores. Das pessoas que querem praticar crimes e que vão para a internet expor o crime de uma forma que não precisa prova nenhuma ser realizada. A prova já está lá. As influenciadoras foram condenadas a 12 anos de prisão e terão que pagar uma indenização de R$20 mil a cada vítima. Na sentença, a juíza também reforçou o caráter racista das gravações. Essa condenação se preste como um exemplo para que essa atitude não se repita, essa espécie de preconceito, essa espécie de racismo recreativo. A defesa das influenciadoras disse não concordar com a decisão e que entrará com recurso no Tribunal de Justiça. Elas estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes e de entrar em contato com as crianças. E um menino de 10 anos viralizou na internet fazendo manobras perigosas em uma moto. E os vídeos eram gravados e depois divulgados pelo próprio pai dessa criança. As imagens chegaram à polícia. O pai teve o celular apreendido e agora vai responder por expor o filho à situação de risco. As manobras são arriscadas. A motocicleta arranca faíscas do chão. O veículo anda na vertical apenas com a roda traseira. Tudo é feito por uma criança de 10 anos. O menino mostra um desafio: pilotar a motocicleta de modelo maior. Ele não se arrisca sozinho, leva pessoas maiores na garupa. A exibição chamou a atenção dos vizinhos e durante uma operação da Guarda Civil, a motocicleta foi apreendida. E para surpresa dos agentes, quem gravava os vídeos e divulgava na internet era o próprio pai da criança. Tanto a moto quanto o aparelho celular do pai também foram apreendidos pela Central de Polícia Judiciária para comprovar a materialidade dos fatos. A advogada disse que a família não vai se pronunciar. Segundo a polícia, o homem vai responder por entregar a direção de veículo automotor a menor de idade e por expor o filho à situação de risco. O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar aguarda a decisão da Justiça para acompanhar a família. Quando olhamos a rede social dessa criança, tem milhões de seguidores, milhões de curtidas. E nunca isso foi denunciado. A Polícia Federal investiga o desvio de mais de 50 milhões de reais do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão em cidades do Maranhão e do Piauí. Segundo a investigação, parte dos valores contratados retornava a servidores públicos envolvidos nas fraudes. Foram apreendidos relógios de luxo, dinheiro em espécie
e joias. Publicações na internet escancaram o uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica e o pior é o compartilhamento desse remédio, até com a reutilização das agulhas. Existe um risco de transmissão de doenças como hepatite e HIV. A forma como as pessoas estão aplicando as chamadas canetas emagrecedoras preocupa médicos e autoridades sanitárias. Nas redes sociais, diversos vídeos ensinam como fracionar o produto, mesmo em embalagens de dose única. E você aplica e descarta. Então é impossível compartilhar, a não ser que você danifique, tente aspirar aqui, mas a chance de você perder o medicamento é altíssima. Mais grave é o uso compartilhado. Em grupos de conversa na internet, esta usuária conta ter dividido a caneta com uma amiga. A prática é adotada para baratear o custo, que passa de R$1.000 por dose. Uma estratégia perigosa, segundo esta infectologista do Hospital Moriá. Pode sobrar resíduo de sangue, então quando você vai compartilhar, pode ser que essas pessoas utilizem a mesma agulha e isso fazer com que a pessoa seja suscetível a transmitir essas doenças virais, hepatites B, C e HIV. Esses medicamentos são de uso controlado. Se um paciente compra uma caneta como essa pela internet, de algum fornecedor, ou mesmo em uma farmácia, sem receita médica, tem algo errado. E aí, ele corre outros riscos. O produto pode ter sido falsificado ou roubado, o que geralmente compromete a eficácia do medicamento por não ter sido armazenado na temperatura correta. Esse participante de um dos grupos afirma ter aplicado o produto durante o dia, passou mal de madrugada e vomitou. É o risco da automedicação com o remédio controlado. Ele precisa de uma receita médica e o paciente, ao usar, precisa de acompanhamento médico com doses crescentes e doses de manutenção e depois doses decrescentes. Muita gente está acima do peso, quer encurtar o caminho e está indo buscar esses medicamentos em outras fontes que não são seguras. Tá feito o alerta, não vale a pena. À 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode conferir a edição de hoje na íntegra, além da nossa versão em podcast, no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembrando que a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com Paulo Apóstolo e logo após Reis, tem Cine Record especial com o filme Resposta Armada. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.